Salve a igreja do Pai do Senhor, amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque estamos reunidos em nome de Jesus. Ouvimos também no extraordinário concerto, uma bela oração. Eu louvo a Deus porque o Senhor está aqui conosco, amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de João, ou melhor, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16. O verso 28 até o 33. Amém? Capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 28 até o 33. Quem entendeu de agora, Deus? Então vamos ler em nome de Jesus. Verso 28. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: creis agora? Eis que vem a hora, já é chegada, em que sereis dispersos, cada um pela sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passeis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Irmãos, nós sabemos que, por mais que nossa vida esteja atrelada a uma movimentação humana, de habilidade humana, nós sempre vamos ter muitas necessidades e muitas perguntas, cada um de nós, para se tornar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, algumas coisas parecem até que elas são básicas, mas uma vez que elas não são executadas, elas se tornam necessárias muito maiormente do que até mesmo no primeiro momento primário. Nós sabemos que é fundamental a leitura da palavra, mas uma leitura sem meditação, ela não pode ser compreendida. Por quê? Porque a meditação, ela demonstra que você tem interesse naquele assunto. É como uma conversa. Você conversa com uma pessoa, e se você der o espaço para ela falar, ela não fala nada, o que você tem que fazer é encerrar. Por quê? Porque não houve reciprocidade. Espiritualmente, o que eu quero dizer é que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós devemos ver a importância que tem na pessoa de Jesus Cristo, mediante a leitura da palavra, mas também a ausência da meditação não faz ninguém avançar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos ver que há uma necessidade muito profunda de nós entendermos algumas coisas que são faladas entre nós, porém elas são faladas e nós damos até aqui a essência de que compreendemos, e muitas das vezes não compreendemos e deixamos aquilo passar e vamos atropelando, como disse o presbítero, pulando as fases. Espiritualmente, você deve entender que a pessoa de Jesus Cristo não é uma pessoa histórica, ou um homem, ou alguém que Deus enviou apenas para que nós pudéssemos, na verdade, receber a salvação. A pessoa de Jesus Cristo, ela é trabalhada nos nossos corações, na nossa mente, para que nós possamos enxergar que estamos diante de um Deus, e não diante de uma religião, ou coisa semelhante. Nós estamos diante de um Deus que foi materializado através da vida de Jesus Cristo. Ele diz: aquele que vê a mim, aquele que vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quem vê a Jesus, vê o Pai. Aleluia. Uma das coisas que eu acho muito importante, que nós devemos entender,
é que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. E na palavra de Deus diz que assim como o Pai me enviou, eu também haverei de enviar aqueles que são a igreja de Deus. Aleluia. E é muito interessante quando nós olhamos para a palavra e começamos a ver a consideração de Jesus Cristo na palavra que foi lida diante dos irmãos. Eu vou ler o verso 28. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Aleluia. Nós vemos que Jesus está demonstrando origem e a procedência dele. Vim do mundo, quer dizer, eu vim do Pai, fui para o mundo e vou voltar para o Pai. Isso é uma coisa muito extraordinária, né? Que seja até óbvia. Mas você vê que ele está dizendo, a minha origem é em Deus. Aleluia. E eu cumpro aquilo que o Pai desejou. Eu vim do mundo. E agora eu vou voltar para Deus. É muito bom, irmãos, quando você entende que a verdade ela é algo muito extraordinário. No primeiro momento, quando você observa a Escritura Sagrada, então você medita que os homens que estiveram mais destaques diante de Deus são os homens que são um tesouro para Deus. E o tesouro que esses homens têm não é o ouro, não é a prata, não é a riqueza. Esses homens estão acumulando verdades e mais verdades. Quando você lembra de Abraão, você sabe que é um homem que acumulou uma verdade que adentrou pelos ouvidos. E quando Deus fala com ele, aquela verdade nunca mais saiu do coração de Abraão. Glórias a Deus. Deus revisitou ele na velhice, com 85 anos, 80 anos aproximadamente. E ele podia titubear em meus pensamentos e dizer, eu estou muito velho para isso. Argumentar, justificar. Mas nós vemos que ele entendeu que aquela sonoridade não era a voz de uma pessoa comum. E ele então segue até o final da vida, ressoando com aquela sonoridade em que ele ouviu o chamado de Deus lá em Gênesis 12. O que eu quero dizer, irmãos? Quando você ouve alguma coisa de Deus, a obra é tão marcante, que você vai até o final da vida. Você nunca mais esquece, porque a sonoridade é diferente. Glórias a Deus. A força, a densidade, tudo é diferente que vem de Deus. Então não precisou que Deus ficasse repetindo no ouvido de Abraão, Gênesis 12. Porque ele levou até o final. Poderia dizer também que assim foi com o próprio Elias. Elias ouviu a voz de Deus. E ele sabia que não era algo fácil ele caminhar, sustentando a verdade de Deus. O que eu quero mostrar para os irmãos é que quando você olha na Bíblia Sagrada, na Escritura, você deve ver que há um modus operandi normal de alguém que acumula mais verdades, de alguém que está muito mais rico do que os outros que estão lá. Mas por que ficam tão ricos? Porque eles têm um acúmulo de verdade acima da normalidade dos demais que estão ao seu lado. Então nós temos vários exemplos para falar sobre Davi, para falar sobre Elias, sobre Eliseu, sobre o próprio Moisés, para falar sobre Paulo de Tarso. Qual é a riqueza desses homens? São acumuladores da verdade de Deus. E por que eles se destacam? Porque o acumulador da verdade de Deus, ele vai muito além das necessidades temporais, porque ele é, na verdade, alguém que chama a atenção de Deus por uma questão óbvia de afinidade com Deus. Então ele acumula muita verdade. Quando Deus olha e fala, aquele lá é um acumulador, ou aquela é uma acumuladora das verdades de Deus. Nós olhamos a palavra de hoje, nós vemos a Jesus Cristo e ele está fazendo a sua despedida, ou seja, ele vai ser levado para ser crucificado. Naturalmente, considerando essa necessidade, ele está fazendo uma exposição para os discípulos e fez ali naturalmente uma parábola, ao qual ele diz: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, ver-me-eis e não me vereis. Aí eles começaram a perguntar: mas o que ele está dizendo? Um pouco não me vereis? Essa palavra mostra que essa parábola
ele falou em figuras, mas ele já disse tudo. Um pouco não me vereis, ou seja, você entregue o morto, e um pouco mais à frente você me vereis, eu vou para o Pai. Então ele fez um resumo de tudo aquilo que ia passar. Nessa parábola, e eles ficaram indagando o que ele quer dizer. Eu não entendi. E aí Jesus percebeu pelo Espírito que eles não entenderam, e eles estavam indagando um ao outro: o que ele quis dizer com isso? Eu não estou entendendo. Irmãos, quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Jesus está se despedindo, mas não há nenhuma choradeira. Jesus está dizendo que certamente vós chorareis, porque naturalmente Jesus não explicou com palavras. Uma parábola: eu vou embora. Eu estou indo embora, eu vou ser preso, crucificado, morto. Só que tem Jesus falou isso com parábolas para não fazer com que aquele momento de despedida fosse um momento pesado, um momento de muita dor. Glórias a Deus. Então, Jesus explica para eles e se despede com a certeza de que eles estão ao lado de Deus. Uma coisa fica bem clara na igreja é que tudo tem uma ordem. Aleluia. E nada fora da ordem de Deus, ela se realiza de uma forma em que eu ou você possamos nos mostrar satisfeitos. Quanto menos você for uma pessoa que não esteja voltada para Deus, você tem muito mais aflições, mais angústias, mais sofrimento, porque você luta com uma obra que o Filho de Deus lutou. Você observa que você vem para a igreja, e como não é fácil você sustentar a sua vida, em muitos momentos você não precisa de dinheiro, você não precisa de emprego, mas você está com algum vazio, com algum problema para se embaraçar, e que você vê nitidamente: bom, eu não estou tão bem assim. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós vemos que Ele traz aqui uma despedida. E a despedida, os discípulos sabem que Jesus não vai deixar um bem patrimonial que todos eles possam se sustentar. Jesus não era rico em casas, em apartamentos, em bens patrimoniais. Os discípulos não estão preocupados com isso. E Jesus não fala sobre o que Ele vai deixar para os discípulos. Eu quero dizer para você uma coisa que nós precisamos compreender. Quando você olha para uma movimentação natural de alguma coisa e você não compreende, você fala: não é porque eles são assim. Quando você olha para um pássaro, você vê que naturalmente o pássaro está numa distância de segurança. Então o pássaro olha para você. Um pássaro tem 15 gramas, pequenininho. Se você se aproximar, além da distância de segurança, aquele pássaro vai voar. Mas por que ele vai voar? Porque a integridade física dele está comprometida com a sua aproximação. Ele não espera você chegar bem perto, ele voa. O que ele está querendo dizer? Eu não sei se você vai me prender, eu não sei se você vai me matar, eu não sei se você vai acabar comigo. O que eu faço? Eu vou. Nós olhamos assim o exemplo de alguém racional. O pássaro, ele entende que você não é da espécie dele, e que você é perigoso ou perigosa, então ele voa. Se você vê uma fera no campo, um cavalo, alguma coisa assim, o que o cavalo entende? Numa distância, o cavalo não corre de você. Ele é selvagem, o cavalo é selvagem. Você vai se aproximando, o cavalo fica olhando para você, mais atento, porque a distância é que dá a segurança para o cavalo. Se você se aproximar mais, ele vai dizer: ele quer fazer algo comigo. Então o cavalo é um animal que ele sabe que ele é uma presa, e tem um predador, e todo o corpo do cavalo é sensitivo. Se uma mosca pousar numa pata do cavalo, ele se treme todo para tirar a mosca. Ele é grande, mas ele tem sensibilidade
lá no extremo da pata, se a mosca pousar na orelha, ele faz assim, ele quer tirar, ele tem sensibilidade. A natureza dele é uma natureza sensitiva. Haja visto que, para domar um cavalo, tem que tirar toda a sensibilidade dele, e alguns não aceitam e nunca ficam domados. E aquele cavalo entende que você não pode chegar perto dele, porque às vezes você chega perto de um cavalo, ele dá uma repentina rejeição, até quando você passa a mão na orelha. Na cabeça dele tem o quê? Vai comer minha orelha? Vai comer o pescoço? Ele é um animal racional, pensa nisso. Olha o que eu chego. Nós falamos de inúmeros assuntos na igreja. E às vezes nós observamos que nós temos que ter uma sensibilidade voltada para Cristo. Eu acabei de dizer que Cristo não deixou bens patrimoniais. Não deixou 1, nem 2, nem 10 milhões. Não tem notícia de que ele tenha deixado bens patrimoniais. Nem era esse o objetivo. O que ele ia deixar sobre a face da terra para os discípulos. O que acontece conosco é que nós, assim como Deus enviou a Cristo, nós somos enviados por Cristo para sustentar a verdade de Deus. Então nós carregamos por uma questão consecutiva da vontade de Deus a verdade. A despedida de Cristo para os discípulos é uma despedida que ele está dizendo: bom, olha, eu vou ter que ir para o Pai. Já vim para o Pai, agora vim para o mundo, agora eu vou voltar novamente para o Pai. Jesus teve a sabedoria, a gentileza, a particularidade de falar com eles por parábolas, para não causar um impacto muito forte. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus e não compreendemos o que nós somos, o que representamos, e porque temos tantos problemas, em que são problemas, no primeiro momento, se nós tivermos a ligação espiritual com Deus, você vai resolver muito mais fácil. Se olha para a palavra de Deus, você vê que Jesus está se despedindo, ele está levando o quê? Ele está querendo dizer para os homens, para os discípulos: eu sou a verdade. Aleluia. E a verdade, desde a fundação do mundo, é como se fosse a matéria-prima espiritual mais valiosa, desde a fundação do mundo até hoje. Aleluia. Quem nós somos representantes? Ou supostamente representantes da verdade. Aleluia. Quando você vê Jesus Cristo falando com os discípulos, ele está dizendo assim: 30. Agora vemos, os discípulos estão falando, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de alguém que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Porque eles não fizeram, na verdade, uma investigação profunda e viram: olha, mas como é que eles soube que a gente estava indagando? Como é que eles soube, irmão José, que nós estávamos preocupados com essa parábola? Aleluia. Porque na verdade, irmãos, é uma conversa, mas é uma conversa profunda. Nós temos toda a riqueza nessa verdade. Essa verdade é o nosso Salvador. Essa verdade é o nosso Cristo. Essa verdade anda com a gente de manhã, anda conosco de tarde, e essa verdade anda conosco à noite. Amanhã nós estaremos ao lado dessa verdade, e ela tem um valor muito grande para nós. Essa verdade é Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que quando Jesus vai fazendo a interlocução, Jesus responde para eles, né? E diz assim: respondeu Jesus, credes agora? Então quer dizer, Jesus fez uma pausa: credes agora? Porque Jesus estava falando que a verdade que havia nele havia de ser retirada. Mas às vezes nós não entendemos o valor da verdade. Quando você olha para toda a história, qual é o grande problema do mundo? O mundo é um problema, porque cada um de nós temos o potencial de sustentar a verdade. Mas o grande problema é que o mundo odeia a verdade. Então você passa a ser uma matéria-prima espiritual de um valor
muito profundo quando você acumula a verdade atrás de uma verdade. Glórias a Deus. Jesus Cristo estava mostrando para eles, irmão, olha, eu vim do Pai, vim para o mundo e agora vou para o Pai. Eu só quero dizer para eles o seguinte, olha, eu sou o que há de mais precioso em vocês. E vocês aprenderam é a verdade. Porque cada um de nós, irmão, tem que entender que o valor que há quando o homem mergulha na verdade. Então você anda quilômetros e quilômetros. Quem gostava da verdade? Aquela irmã viajou 5.000 quilômetros. Foram 5.000 quilômetros. Uma verdade na vida dela. Aleluia. E milhares e milhões de pessoas, mulheres, que não carregam nenhuma verdade. Verdade, Deus. Então você deve entender o seguinte. Lembra que eu falei do cavalo e falei do pássaro? O pássaro, ele tem a sensibilidade que ele olha e vê você. Ele fala, o predador. O que vai fazer, eu não sei. O que eu vou fazer para sair da linha do predador? Vou voar. O pássaro voa. O cavalo olha e deixa você se aproximar, mas não se aproxima muito. Se colocar a minha segurança em risco, eu corro. Nós devemos olhar, irmãos, e ver que a verdade que estava em Jesus Cristo, ela foi perseguida desde os dias que ele nasceu. A verdade que havia em Jesus Cristo é uma verdade que ele era odiado. Então ele nasceu, já ainda é um incapaz, está no colo da mãe, e já saiu um decreto para que matassem todas as crianças do século masculino. Mas qual era a razão de que matassem a Jesus? A verdade. Qual era a razão, na verdade, que ele tem uma vida tão sofrida, no sentido de que alguém persegue, ele foi para ali, mas querem o que dele? Querem roubar os bens dele? Querem roubar o pai, a mãe? Aí alguém vai perguntar, mas o que querem dele? Eles querem que ele não traga a luz do mundo, a verdade. Meu Deus, aleluia. Então ele tem novo. A riqueza de Jesus é a verdade. Aleluia. Nós observamos que muitos homens, diante de Deus, eles não têm ouro nem prata, mas eles têm uma riqueza muito grande, que é a riqueza que levou Jesus Cristo a ser perseguido, morto. Mas alguém vai dizer, mas qual a razão de matar esse homem? Por que matar Jonathan, esse homem? Por quê? Aleluia. Porque ele vai ser a verdade de Deus. Aleluia. O que isso significa? Significa, irmãos, que o que sobra da minha vida, da sua vida, no reino de Deus, não é o seu ouro, sua prata, seu carro, seu marido, seu filho, seu casamento. Tudo isso vai vir na porta, como nada. Porque diante de Deus isso sempre foi nada. Mas há uma construção em que Deus desenvolve os homens, e os homens estão ao redor de muitas coisas, muitas das vezes não entenderam. Mas por que a igreja é tão perseguida, irmão? Porque os irmãos, Aleluia. as irmãs, elas têm uma matéria-prima preciosa. Aleluia. Não é o ouro, nem a prata, nem o trabalho que elas têm, a profissão, a intelectualidade, não é isso. Elas trazem a verdade. Glórias a Deus. Quando você olha para a pessoa de Jesus Cristo, você vê uma razão que ele está expondo que ele vai ser levado a óbito. Mas ele diz, então chorareis, mas depois vos alegrareis. Vos alegrareis por quê? Porque naturalmente ele iria morrer e depois ele iria ressuscitar. O que eu quero dizer, irmãos, é que há a necessidade de você fazer uma analogia em que todos os homens, pelo desejo de Deus, serão levados à verdade. Glórias a Deus. Quando você olha para a sua casa, você deve olhar que Jesus Cristo ele tem um trabalho preventivo para que a verdade seja
A matéria-prima é que você entenda por que eu sou tão perseguido, presbítero? Por que eu sou perseguido? Às vezes a tua verdade está abaixo da linha do meio. Às vezes você só tem um quarto de verdade. E para você ser uma mulher verdadeira, você tem 3/4 a mais. Ou um homem. E o que Deus trabalha? É Deus. Trabalha para sustentar, para que cada mulher possa entender, cada homem. Você é uma pessoa que é uma presa do pecado. Jesus Cristo, Ele está mostrando que o que tem de mais importante entre Ele e todos os discípulos é que há uma verdade única nele. E essa verdade não é encontrada em lugar nenhum. Não existe outra verdade que possa ser eterna como a verdade de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela mostra bem claro que respondeu Jesus fez agora em mim, porque ele fez a exposição da questão da elucidação da parábola. Aí ele está dizendo aqui: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Aleluia. Não, presta bem atenção. Nós temos uma responsabilidade de trazer um alimento da parte de Deus, sendo de Deus. Nós vemos que em muitas ocasiões nós falamos coisas belíssimas e que há construções que vêm de Deus. No último culto até ouvi o presbítero falar algo muito legal que eu não tinha ouvido. O pecado é uma ilusão. O pecado é uma ilusão. Tudo aquilo que é ilusão, irmãos, é aquilo que não vale nada. Parece que tem algum valor, mas não tem. Mas o mundo vive sob o pecado, vive iludido. Quando você olha a importância de Jesus Cristo se despedir, ele está dizendo o seguinte: olha, essa é a matéria-prima mais valiosa que o ser humano pode ter na vida dele, a verdade. Porque com a verdade você constrói uma relação com Deus. E você fica pesado, encharcado, musculoso, forte do poder que existe entre a verdade e Deus. Esse homem chamado Cristo é um homem forte. Ele tem a musculatura espiritual de um Deus, não de um homem. Aleluia. Ele está querendo dizer para aqueles discípulos: olha, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aleluia. E depois nos alegrareis. Por quê? Porque eu vou andar no meio deles. Aleluia. E aquela que seria a vontade do mundo, supostamente, de sufocar a verdade, eles vão ver que quando eu ressuscitar, acabou a alegria deles. Aleluia. Quero dizer para você, quando você sai de casa, e eu sei que muitas das vezes você se sente sozinho, aí fala com você sozinho, como se você fosse solitário ou solitário. Irmão, você deve entender o seguinte: todas as vezes que você vê algo de Deus pesado, vão positivo, é algo que Deus separa, para que você entenda por que eu não quero o irmão José perto das coisas do mundo. Porque o irmão José é um depósito de potencial para Deus, para ser abundante na verdade. Glórias a Deus. Você deve entender porque às vezes Deus fala alguma coisa na palavra, mas e não, e por que Deus fala isso? Aquele que não deixar o pai, a mãe, o filho, toda parentela, por amor do meu nome, não deixar, não é digno de mim. É Deus, amigo. O que ele está querendo dizer? Irmãos, nós somos a luz do mundo Aleluia. e somos o sal da terra. Nós trazemos a essência e o DNA da verdade. É Deus. Pode ser uma verdade de um quarto, pode ser uma verdade, ou sei lá, 3/4, mas é uma verdade. O que Deus quer? Quando Deus fala da palavra como essa, Ele está querendo dizer: olha, aquele bloco lá, eu criei eles também, mas
Eles não querem a verdade. É Deus. Deus. Então você observa que existem muitas coisas no mundo em que o mundo coloca um padrão que não é a verdade. Por exemplo, se eu levar o Bernardo ou levar o José Glórias a Deus. para uma faculdade de filosofia, eles vão dizer que ele tem que cumprir todo o protocolo até que ele entenda e possa participar das aulas de filosofia. Bom, a palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ela está aprendendo o quê? A verdade. Ela consegue ter uma articulação intelectual sobre a verdade? Sim, consegue. Ele está fazendo uma exposição sobre a verdade. Aleluia. Mas se pegar diante dos homens, vão dizer: não. Ele é muito novo, tem que cumprir todo o protocolo, todo o ritual, que eu acho que não está errado por lei, mas ele vai dizer que ele é incapacitado. Mas a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar. E a complexidade na lei de Deus, do Evangelho de Cristo, não é uma complexidade fácil. E por que a criança aprende sobre Deus e não consegue aprender numa idade, sei lá, de 14, 15 anos, já ser um enfermeiro, já ser um técnico de filosofia? Porque o mundo, eles fazem tudo para que essa verdade não venha prosperar. Você sabe por quê? Quando você olha para Jesus Cristo, você começa a entender que ele diz assim: essas coisas tenho nos dito para que tenhas paz em mim. Como é que eu vou ter paz em Deus? Estou falando do verso 33. Essas coisas tenho nos dito para que tenhas paz em mim. Como é que você vai ter paz? Irmão, você só consegue ter paz se você entender que existe um viés único entre todos nós. Todas as matérias que vão falar, a matéria que a irmã Marcela falou sobre o concerto, o cara quis organizar o seguinte: olha, nós temos outros interesses em paralelo na igreja. Nós não temos só interesse de arroz, feijão, almoço e janta. Nós temos outros. Aleluia. E aí o que acontece? Ela foi veemente e trouxe uma palavra de conselho. Glórias a Deus. Irmãos, nós não podemos ter uma vida de pecado. Porque a palavra de Deus está escriturada que os vossos pecados fazem separação entre mim e ti. Então o que existe no discurso da Marcela e que silenciosamente, se a Marcela tivesse nos dias em que Jesus foi crucificado, ela iria ouvir quando eles gritaram: Barrabás, Barrabás. A Marcela não estava lá. Mas nos dias de hoje, você escuta Barrabás o tempo todo. Meu Deus. Você amanhece para tirar o seu carro, há um vizinho do lado, está gritando para você: Barrabás, Meu Barrabás. Deus. Quem está entendendo essa coisa? Glórias a Deus. Eu quero dizer para você que você vai para o seu trabalho, a pessoa trabalha com você, aquela moça, aquele rapaz, ela silenciosamente, você olha e ela grita: Barrabás, Barrabás. A verdade é que quando nós começamos a entender de Cristo, você vai começar a entender porque que a vida não é tão fácil. Verdade, Deus. Porque você se tornou como um ouro. Glórias a Deus. A verdade que está em você é algo que atrai você como presa aos principados e potestades do inferno, assim como Cristo foi atraído para a cruz, para que eles entendessem: vou matar ele, vou tirar o quê? Mas qual o objetivo? Nós queremos que saia a verdade. Meu Deus. Você observa em qualquer lugar, quando você começa a falar de Deus, tem alguém que tem um quarto, tem outro que tem 0,5, 0,6, tem outro que tem 0,0. E aí nós somos pedidos, juntados, todos nós juntos, todos assim acumulados. E agora? Só você tem a verdade, o resto é tudo barrabás. Meu Deus. O que nos difere? Não é o carro, não é a casa, não é o grau intelectual, a ginástica. O que difere é o peso da verdade que há dentro de nós. Aleluia. O que difere, o que na verdade fez a diferença de Jesus para o mundo? Havia uma verdade divina, irmã Flávia, dentro dele. Glórias a Jesus. O que nos difere de ter um discurso, de ensino, de pregação?
Aí alguém vai dizer, mas de novo, é porque o presbítero está lutando para que não apenas ele se esforce, como ele diz aqui, eu também, para que a gente seja verdade. Aleluia. O interesse de Deus na vida de um homem não é pelo dízimo que ele dá, não é pelo pai que ele é, ou pela mãe que ele é, não é isso. Essa pessoa chamada Jesus, ela acumula uma verdade, Glória a Deus. que é uma verdade doadora. Ou seja, ele subestabelece a verdade que há nele para cada um de nós. Ou seja, é como se fosse uma irrigação, ela passa por ele. E quando você tem o devido interesse, ele diz, vou colocar mais verdade naquela moça. Por quê? Ela tem uma fome, uma sede de Deus incrível. Oh, glórias, glórias. Então o peso daquela moça, daquele rapaz, é diferente. Por quê? Porque quando Deus olha, nós não procura carne, nem trabalho, nem destaque, sei lá, terreno temporal. Quem quer que eu quero ver a verdade? Mas achei aquele rapaz. Quando ele olha para Davi, ele diz, achei Davi. Davi tinha uma sede, uma vontade de ter a verdade na vida dele. E nós às vezes estamos procurando, quando eu começo, irmã Laura, tem que começar a entender que a matéria-prima espiritual mais poderosa, mais cara do mundo é a verdade. Aleluia. Por que nós temos problema às vezes um pai e uma mãe? Às vezes um pai e uma mãe é um verdadeiro ladrão, porque o pai chegou ao filho, pai, então vou me entregar na igreja. O quê? Vou me entregar na igreja, agora eu sou cristão. Glória a Deus. Há muitas notícias de que o pai, como um ladrão da verdade, expulsou o filho de casa, Verdade. porque ele se converteu ao cristianismo. Há alguns momentos em que a família diz, olha, odiamos aqueles crentes. Quantos memes eu vejo de deboche de crentes? Estou debochando da verdade. Meu Deus. Jesus Cristo é uma pessoa odiada, uma pessoa debochada, vituperada, até morta. O que eles imaginaram? Vamos triunfar sobre a verdade. Quando você começa a entender que o reino de Deus ele é real, e que Jesus Cristo fala aqui na palavra final 33, essas coisas nos tenho dito para que não tenhais, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. Como é que Jesus venceu o mundo, irmão? Você vai passar por aflição, você sabe por quê? Meu Deus. Porque você, de uma forma, em figura, você é uma presa espiritual. O diabo não quer o teu carro, não quer a tua casa, não quer a tua mulher, não quer o teu marido. O diabo não quer isso. Mas ele vê o potencial que há de verdade no irmão José ou no filho dele. O que eles têm? Tem a verdade. Aleluia. Estão interessados em quê? Em ser a verdade. É Deus. Aí começa a perseguição. Porque onde não tem a verdade, já está na mão dele. Mas aonde há a verdade, incomoda o mundo. Por que o mundo tem um desacerto com Deus? Ou seja, o profano, ele tem um repúdio pelo sagrado. Por causa da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo está dizendo, eu venci o mundo. Por que ele venceu o mundo? Porque ele mostrou para eles que a verdade era ele. Aleluia. A verdade é que eu sou filho de Deus. A verdade é que eu sou o Redentor, sou o Salvador. Eu sou o ressurreto. Eu sou o Rei dos Reis. Que se de tudo e todos. Eu sou aquele que comanda a vida e comanda a morte. Eu sou a ressurreição. Eu sou o seguinte, o mundo tem um discurso contra o irmão Eduardo. Eduardo, larga esse negócio de igreja. Esquece esse negócio de ser pessimista. Esquece esse negócio de trazer a leitura da palavra. É Deus. É uma luta. Mas se ele está firmado em entender que ele é raro, não no sentido de superioridade, você vai contar milhões e milhares de pessoas que gritam Barrabás.
poucas pessoas que têm a verdade. Então, quando você sai de manhã, você vê naturalmente quando você para do lado de um carro, aí o carro está com aquele som alto, o rapaz fumando uma bolsa, aí você fala assim, silenciosamente, Barrabás. Eita Deus. É muito raro você colar o seu carro e você ver alguém que esteja vestido com a verdade de Deus. O que Deus quer te mostrar, que às vezes você faz muitas perguntas, ou eu também, é que nesse mundo eu passo por aflição. Porque quando eu ligo o carro, vou para a rua, sair, Barrabás aqui, Barrabás ali, Barrabás aqui. Cheguei no trabalho, bom dia, Barrabás. Cheguei no outro, bom dia, Barrabás. E você encontra Barrabás na sua família inteira. Você chega hoje, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Às vezes você fala com 10 parentes, fala com 10 Barrabás. Meu Deus. Você deve entender que Barrabás está dentro da sua própria casa, porque ele não quer a verdade. Você tem que entender, mas Jesus Cristo tinha Barrabás silencioso dentro da casa dele, que eram os próprios irmãos. Os próprios irmãos dele, estou falando no sentido figurativo, não havia ocorrido ainda, claro, com uma ordem cronológica, mas odiavam a ele. Por que você não vai com esse negócio de Deus lá para Jerusalém? Eu quero falar com todos nós, para que você saia daqui entendendo. Você vai vencer o mundo. Aleluia. Por que você vai vencer o mundo? Porque você sabe o caminho. Quando alguém começar a atacar você, você tem que entender. Eu sou presa. A irmã Marcela falou que nós temos que deixar o pecado. Mas quem é o nosso predador? O nosso predador é o pecado. Quem é que tem a paternidade do pecado? Os principados, potestades do inferno. Pastor, qual é a minha saída para que eu não seja presa do pecado? Ou preso pelo pecado? Você entender que a verdade que estava em Cristo era tudo que eles queriam acabar há 2000 anos atrás, iam matar ele. Mas qual é a razão? Porque ele falava da verdade, ele dizia que era o Filho de Deus, que era o Salvador da terra. E qual é a razão que você tem que estar na casa de Deus, para que você tenha uma musculatura espiritual, seja protegido por Deus? Entenda, vai para casa, vou até minha casa. Você não vai ouvindo, glória a Deus, aleluia, Pai Senhor. Você roda 99%, Barrabás. Deus. Mas quando você entende que você precisa de Deus, Glórias a Deus. como Cristo nos mostrou, nesse mundo tereis aflições. Por que eu vou ter aflição? Eu tenho muito mais probabilidade de encontrar com Barrabás do meu lado como vizinho, dentro da minha família, está cheio de Barrabás, dentro, sabe, do meu trabalho, no meu meio. Mas eu entendo que assim como mataram o meu Salvador e ele ressuscitou, mas qual é a razão? Ouro não é, prata não é. A razão é que ele era, na verdade, a verdade. Qual é a razão de perseguir você no seu trabalho, de olhar para você? A Flávia vai daqui para a cidade, chega no trabalho dela, desembarca, ela vai com todo carinho, com toda a devoção. Mas vão ser raríssimas as vezes que a Flávia vai ver, glória a Deus. Aleluia. Verdade de Deus. Mas assim como Cristo suportou essa situação toda, se não suportar, por que vem em cima de mim? Por que vai em cima da irmã Viviane? Potencial, vida da verdade. Jesus está dizendo, nesse mundo nós teremos aflições, óbvios, porque assim como quiseram apagar ele nos dias passados, porque ele era a verdade, assim hoje nós somos presos. O que eles querem fazer? Acaba com a verdade, porque acaba com os padrões da verdade que Cristo tinha 2000 anos atrás. Deus. Quando o diabo vai perseguir uma irmã ou um irmão, você vai atrás de quê? Ele não quer o teu ouro, a tua prata, ele não vai usar isso. Ele só quer uma coisinha, irmão José. Ele quer apagar a verdade que está dentro dele. Ele quer apagar a verdade que está dentro de mim. E se ele apagar a verdade, ele faz o que quer de mim. É verdade. E eu quero que você saiba aqui nessa noite, sabedor que o Senhor está dizendo que você vai vencer o mundo. Ele venceu o mundo. Aleluia. Ela venceu com a consciência de quê? Irmã Juraci,
Quanto mais verdade eu tiver, Em nome de Jesus. mais musculatura, mais resistência, mais sabedoria, mais inteligência, mais conhecida de Deus, mais conhecido por quê? Glórias a Deus. Eu entendi que meu Salvador, Maravilha. ele morreu, Glória a Deus. mas o que ele deixou como vitória para o mundo, para todas as nações, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos ouvindo. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.